Eu optei por escrever aqui um pequeno improviso para o neurónio do Alzheimer não me trair, até porque eu achei o livro extraordinariamente curioso, achei interessante a palavra pérola que a Lúcia disse, e tenho 3 ou 4 coisas a dizer acerca do livro, de forma que não vos vou amassar muito, mas gostava de deixar aqui algumas ideias. Então, estamos hoje aqui reunidos, e julgo eu certificados, num palco que é uma livraria, e não nos podemos abstrair do facto de que se trata, nesta ocasião, de apresentar um livro de poemas de um escritor que também é músico, um cantor, um cantautor, ensaiando deste modo um regresso, ainda que simbólico, às origens da poesia, que começou por ser, como sabemos, uma arte oral, plena de repetição e mecanismos mnemónicos que fixavam cosmogonias de civilização em civilização, sendo o poema criação ou poiesis, atributo inicialmente de todas as disciplinas artísticas, da arte total, a origem de todas as criações, nas palavras que Platão coloca na voz da filósofa Diótima, quando esta diz a Sócrates verdadeiro, que todas as obras de todas as artes são poesia e todos os artistas e todos os artífices são poetas. Isto até Aristóteles irromper e dividir a poesia em 3 ramos. O drama, a épica e a lírica. E pôr um pouco de ordem que faltava naquilo, porque quando tudo é poesia e quando tudo pode ser poema, nada é poesia e nada é poema. E qual é a relevância deste facto? O facto de estarmos aqui perante um livro de poemas de um escritor que também é músico. Se fizéssemos um rápido inquérito aos leitores presentes nesta sala, chamando de volta à questão mais premente da tarde do dia 13 de outubro de 2016, muito provavelmente dividir-nos-íamos entre aqueles para quem fez completo sentido a atribuição do Nobel da Literatura a Bob Dylan e a outra metade, admiradora, por exemplo, da poesia do falecido poeta John Ashbery, um dos fundadores da New York Poetry School, que veio a exercer tão grande influência na poesia europeia e mundial dos séculos XX e XXI, também ele norte-americano e contemporâneo de Dylan, para quem não o fez. O argumento mais esgrimido por aqueles para quem fez sentido a aclamada atribuição é que as letras das canções de Dylan, porque um Nobel da Literatura é suposto celebrar texto, e as letras das canções também podem ser, por vezes, peças literárias, seja por originalidade do trabalho do norte-americano, seja pela sua inegável qualidade, são, abrir aspas, autênticos poemas, fechar aspas. Por seu lado, os fundamentos mais agitados para quem não faz sentido que Dylan ou Cohen ou Brel recebessem a distinta distinção são os que, por um lado, a letra de uma canção nem sempre é um poema, e dizem muitas vezes um conjunto de estrofes quase sempre beneficia da vantagem de uma rima expectável e previsível, através do qual o ouvinte antecipa um final satisfatório para seu grande deleite e consolo, mas também, e talvez fundamentalmente, porque o dito poema já segue embalado em música exterior a si, qual anúncio do código postal, do qual, de certo, se lembrarão, já leva meio caminho andado, para a música que é suposto, segundo Eliot e tantos outros, um poema ter. Dizem estes ainda que um poema, sendo como é uma máquina perfeita de imagem e de som, definição tão ao gosto dos imagistas de Ezra Pound a William Carlos Williams, deve possuir em si a capacidade de gerar a sua própria melodia, sem beneficiar do auxílio da percussão de uma bateria ou de uma viola baixo, nem da melodia de uma guitarra, de um piano ou da própria voz, só para dar alguns exemplos de instrumentos que esse tal de Dylan utiliza. E que
Por isso, ter-se atribuído o Nobel a alguém em cujo trabalho poético pelo menos metade da tarefa já vai feita através de instrumentos musicais externos à peça literária em si, por mais Grammys que mereça, e seguramente merece, parece ser, no mínimo, literariamente batota. Os argumentos e contra-argumentos, tão difícil, escreve Sérgio Godinho em A Luz das Persianas, muitas vezes ao contrário dos ponteiros do relógio, o passado a dar de si. Não é este o lugar nem o momento para aprofundar a questão, mas a verdade é que, e uma vez mais, este nosso escritor de canções deu um passo, despido da muleta dos instrumentos, para o lado dos poetas sem instrumentos, ainda que com qualidades. Não fosse ele também um poeta. Deixou por instantes de lado a materialidade física dos mesmos, segurou numa caneta e num bloco, se é que é esse o seu método, e ofereceu-nos estes poemas exatamente com os mesmos escassos meios com que Ashbery o fez, as palavras, à procura de imagens e som. Convém desfazer desde já um eventual equívoco que possa surgir quanto à utilização de imagens fotográficas nesta obra. Elas não surgem como um produto final ou consequência, substituindo-se às imagens que é suposto um poema criar. Não. As fotografias que este livro transporta, não por acaso, na página par, a página tranquila do livro, são um gatilho, um motivo de inspiração, e aparecem com a mesma legitimidade com que outros poetas utilizam os sentidos para arrancar coisas ao mundo, diria Rui Chaves. Vêem, ouvem, cheiram, tocam, provam, enfim, sentem, e daí partem para o primeiro verso do poema, que se inscreve neste livro, não por acaso, na página ímpar, a página intranquila. Sérgio Godinho, nesta sua obra, atravessa este processo tão familiar entre os poetas em duas fases. Vê, ouve, cheira, toca, prova, enfim, sente primeiramente com uma objetiva e, escolhendo do real através de instantâneos fotográficos, e de seguida, quem sabe se no recato da sua sala, se no bulício de um café, transfigura essas mesmas imagens que agarrou em linguagem. Dois momentos, portanto. A fotografia como triagem do real. E de caminho cria uma coisa terceira, um diálogo alusivo, complementar entre as duas artes, escrita e fotografia. E essa coisa é que é linda. O que não o isenta, naturalmente, que os seus poemas de imagens, porém, no final feitas de palavras, ou seja, imagens fotográficas que são palavras, poemas, que são imagens literárias. Apetece dizer, em jeito de trocadilho provocador, invertendo o título deste livro. O que aqui temos, portanto, é um cantautor apanhado a ser poeta, no estrito sentido da palavra, no território dos poetas, que são os livros e não os CDs. O peru metido é de vidro, a maçã se ácida é cidra, a ressaca de bagaço é obra, o sangue do seu próprio sangue cobra, sapatos só por saltos invendáveis, assuntos só por riso não risíveis, a chave que ao de leve força a porta e a chuva que ao relento ficou hirta. Do poema O peru metido é de vidro. É necessário então compreender como é que a música acontece dentro dos poemas que os poetas criam, sem o auxílio de instrumentos musicais. Como é que Sérgio Godinho faz tão bem neste livro. O verso é a unidade mínima do poema e da canção, e como sabemos caracteriza-se pelo seu ritmo, pela possibilidade de ser medido, na tradição latina, por sílabas métricas. O ritmo é o efeito sonoro produzido intencionalmente pela alternância entre sílabas tónicas acentuadas e sílabas átonas não acentuadas, o que permite ao poeta criar uma base para a melodia. Já a métrica é a matemática da poesia. A medida poética corresponde ao número de sílabas métricas de um verso. No rap, por curiosidade e para dar um rápido exemplo, joga-se deliberadamente com uma verbalização excessiva das sílabas contra uma métrica fixa de base, abusando da inclusão de sílabas para densificar e acelerar o discurso. No blues, para mostrar um exemplo oposto, existe muito menor preenchimento com sílabas, palavras da métrica base e, consequentemente,
uma muito maior utilização do silêncio. Nos poemas existe um preenchimento exato entre sílabas e métricas de base. Harmonia. A métrica acentual contra sílabas ou golpes de voz, e na contemporaneidade, o mais das vezes, utiliza-se o verso livre, como faz em muitos poemas deste seu livro Sérgio Godinho, sem uma métrica regular, nem uma rima regular, ou pelo menos o verso branco, com uma métrica fixa, mas sem rima regular. Este ritmo de base pode ser superado ou acelerado ou entoado, pode se tornar mais lento, pode mesmo ser suspenso com pausas, silêncios, espaços em branco, ou através de figuras de síntese como o polissínteto que lentificam o verso. Estamos a falar de percussão, como é bom de ver. Pode o ritmo, por outro lado, ser acelerado através da utilização do assíndeto ou do enjambement, que não autoriza que o verso termine no final da linha, projetando-o com a ansiedade própria da poesia urbana contemporânea para a seguinte, reforçando o mesmo com diversos tipos de repetições, como as anáforas ou as gradações. A cada degrau escrevo, a cada degrau escrevo erva, a cada erva escrevo pedra, a cada pedra o reconhecimento. Quem por ela pisa, pisou. Escreve Sérgio Godinho no poema A Cada Degrau. Ou refrões e enumerações. Todos dizem, por que é que não se fala do essencial? Todos querem fazer parte do que é essencial. Ninguém pergunta o que é essencial. Dois porque dois, como no espelho essencial do poema Aguardo Respostas. Ou paralelismos. Era o fim do outono, o esquecimento voava, descia enfim por entre as grades, e parecia que as janelas se teriam agora de fechar, agora de dentes cerrados as gavetas, agora de unhas cerradas os gestos, a conversa direta de antigamente incrustada, agora nos móveis, no gelo da gaveta, do poema De Onde Parte a Ausência. O ritmo de base, portanto, a métrica, pausas, lento, rápido, aquele que caberia à percussão de uma bateria ou de um baixo, herdada da repetição mnemónica das cosmogonias iniciais. Pergunta-se onde entra então a melodia, a guitarra, o piano, a voz sobre este ritmo do poeta, contemplando-o harmonicamente. A língua portuguesa é uma língua extraordinariamente eufónica devido à forma como as palavras se constroem, com sílabas, formadas habitualmente por um par de letras, uma consoante, uma vogal, ou duas consoantes e uma vogal. Casaco, caneta, cadeira, música, palco. Bem distinta das línguas eslavas, por exemplo, onde frequentes vezes nos deparamos com vocábulos com 3 consoantes seguidas, cacofónicas por inerência, como será de certo o caso do orgasmo do vizinho polaco de cima, aliterando em k, e não tanto da vizinha latina de baixo, assonando em imagino. As notas musicais em português são extraordinariamente eufónicas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tudo sílabas. À exceção do sol, que teima em ser uma estrela diferente, as restantes são todas pares de letras. Uma consoante, uma vogal. Podemos experimentar dizê-las apenas nas suas vogais de modo ascendente. O, E, I, A, O, A, I, O. Ou experimentar o mesmo com a sequência de vogais do alfabeto cantando-as. A, E, I, O, U, I, E, A. Consegue adivinhar-se uma familiaridade, uma correspondência eufónica entre a música de base das palavras, feita de sílabas, e a música das notas musicais. O que significa, em termos práticos, que as palavras da língua portuguesa, onde aquelas sílabas e aquelas vogais se incluem, são facilmente cantáveis. Eufonia, portanto. Imaginemos agora que sobre esta eufonia de base, e por maioria de razão, sob aquele ritmo de que falei, dado pela alternância tónica dessas mesmas exatas sílabas que, transportando o golpe de voz, transportam também o seu som,
se sobrepõem como elemento harmónico distinto as figuras de som e de harmonia que Sérgio Godinho tanto aprecia e usa como sucessivas aliterações, assonâncias, paranomásias e outros jogos verbais como os trocadilhos, até mesmo onomatopeias, além da própria rima, tantas vezes assonante e imperfeita, quanto consonante e perfeita. Quando o mar invade o céu, ondas brancas sucessivas, o vento soprando incerto, vindo do norte do oeste, mar picado, vela romba, como deve e como insiste. Do poema As Navigâncias. Esta música interna encontramos-la abundantemente nestes poemas de Sérgio Godinho, sem recurso a outra coisa que não linguagem, como cabe aos poetas. Consta que Deus viu logo, fiz a terra e fiz os seres. Perdi-me quase em deveres, a fim de o mundo ser mundo, mas se der por fim do vinho, poderei pôr-me a caminho, entre socalcos ramadas, para enfim dormir profundo, na mais doce das pousadas. Do poema Deus e o Vinho. Com Sérgio Godinho não poderia ser de outra maneira, dir-se-ia uma harmonia sonora habita a respiração e a pulsação destes poemas, o mais das vezes de forma aberta, num verso branco, quantas vezes curto e ansioso, a forma na qual o poema se esculpe enquanto acontece, ou num verso projetivo que é aquele com o qual os poetas compõem, ouvindo o ritmo do seu pulso e a métrica da sua própria respiração. Uma mão fica bem com uma bique, duas mãos aquecendo no alambique, 3 de mãos na pintura que se esmalta, 4 mãos no piano de uma cauda, 5 mãos na tarefa que se estende, 7 mãos no triângulo equilátero. Cai de 4, fica bem a dormir quem assim fique. Uma mão fica bem a quem procura, uma mão fica bem a quem se aplique. Uma bique vai servir de assinatura, uma mão fica bem com uma bique. Do poema Uma Mão e uma Bique. Já seria um belo livro se ficássemos por aqui, mas a poesia de Sérgio Godinho, nomeadamente neste livro, é também dicção e imagem. Palavras são imagens, são palavras. Palavras que permitem imaginar. Imagens visuais, cinéticas, olfativas, táteis, auditivas, gustativas, imagens perceptuais, figurativas, também imagens conceptuais ou simbólicas. O olhar alcança em sangue a luz do dia, turvado e luminoso, e se depende. Vem-se assim no corpo já disjunto, mas com o firme olhar romântico, o presente, ao fundo sempre rente, sangue quente, a luz do dia, ao futuro sempre rente. Do poema O Olhar Romântico. E de que falam então os poemas quando falam? Qual é o seu tema e o seu tom? Naturalmente de um cotidiano que lhe é próximo, ternurento, melancólico e solitário, por vezes hermético, mas sempre transfigurado. Da erva que cresce nos degraus, do vento veloz, de uma aranha volteando na sua teia feita, refeita, perfeita, de uma janela aberta, da morte e dos seus lugares, do olhar raso dos cogumelos, uma elegia a Sassetti, fatal final, da aparência da pele, do cansaço circunstancial, da luz das persianas, dos tacões dos sapatos desaparecendo, do ralo da banheira, dos mortos que morreram a erguer um aqueduto de águas, do amor, matéria próxima, assunto de 2 seres. Os fios do algodão resistem com bravura à reinvenção caótica, logo pela manhã, do nosso lugar no mundo. Primeiro acordar, em mais um dia no terrível, desafiante mundo. Do poema O Algodão à Experiência. O detalhe, a biografia, a geografia, os seus lugares, as palavras que não chegam, como escreveu Adélia Prado, a violência sobre o corpo, a lombada dos livros como coluna vertebral, a experiência enquanto músico, a pé ou de comboio, a A23, as viagens. Estes são também poemas que, a nível imagético, contêm para si uma dose significativa, retêm para si uma dose significativa do enigma e do mistério do mundo, no que não é dito, libertando-os verso a verso como faz um bom contador de histórias, calando uma larga margem para que os complete a imaginação. Estou em baixo, ando por baixo,
Vivo no resto do chão, piso térreo, cabo esquerda, vão de escada, piso térreo, subsolo, colchão, luz de longe a apagar. Do poema Andares. Daí que, pese embora utilizem uma dicção maioritariamente concreta de referentes conhecíveis, estes são poemas que conseguem ser predominantemente abstratos, no exato sentido em que as narrativas suspensas das telas de Edward Hopper também o são, expressionistas abstratos, ou que estas fotografias gatilho também o são, como estados de alma, horas do dia, passos perdidos, pedaços rasgados, fragmentos ou incompletudes que cabe ao leitor completar com a sua imaginação e a sua experiência. Mãos à obra. Eu vou ter que beber um copo à saúde. Não é que eu gosto, mas eu tenho um poema aqui chamado Deus e o Vinho e tenho que ilustrar o som. Portanto, estou a fazer o sacrifício de beber um copo de vinho. Mas sacrifício nenhum. Isto está ligado? Sacrifício nenhum foi ouvir o João Luís, pelo contrário, foi uma. Não direi uma surpresa, mas é o grau de elaboração que há nestes poemas e a sua interação de facto, com a matéria primeira dos poemas é extremamente bem conseguida e dá-me, a mim próprio, luzes. Aliás, tu devias ter escrito este texto antes de eu fazer o livro, porque aí dava-me ideias, não estou a brincar. Mas de facto, esse grau de elaboração, sendo que o João Luís é também um excelso poeta, mas aqui está num grau, enfim, de analista literário, é parte daquilo que eu fiz. Eu sempre gostei muito de confrontar géneros. Filo várias vezes e quer dizer, eu ontem estive em Guimarães numa Bienal de Ilustração chamada BIG, Bienal de Ilustração de Guimarães, que é de facto BIG porque é extremamente cuidado, e falei da minha relação com a ilustração em vários casos, por vezes só como leitor, e começando desde garoto com o Cavaleiro Andante que eu comprava, e depois com o Tintin. Penso que a maior parte das pessoas sabem que eu sou do Porto, e que o Tintin, e também penso que toda a gente sabe que na minha idade se começava com o francês, e depois só depois se começava a estudar o inglês ou a aprender, de facto era um país francófono nessa altura, deixou de ser, mas isso é outra história. E então a minha avó paterna, que era não só uma grande leitora, mas chegou a ter um alfarrabista, etc. Em minha casa também era uma casa de livros e de música, mas levava-me à livraria Lelo e para comprar um Tintin em francês quando ele saía. E foi assim que eu comecei também a instruir, não só nas artes de Tintin e de Hergé, que foi, enfim, como no francês ágil, mais tarde até um pouco incompreensível, porém pedagógico, dos insultos do Capitão Haddock, que tinha uma coleção gigantesca de insultos, extremamente elaborados. Aliás, compra-se, penso que Jorge Constante Pereira que está aqui, meu parceiro indefectível, tem até esse livro que se chama Les Jurons de Capitaine Haddock, ou seja, um livro só que explica qual é a origem de cada insulto. Certo é que, e depois encerrarei a parte de Tintin, o Tintin que começou um pouco primário até no Tintin ao Congo, bastante racista, etc., evoluiu extraordinariamente e tornou-se muito sofisticado e é uma obra única. E mais, é uma coisa que é interessante, os Tintins nunca foi permitido que se continuasse a fazer após a morte de Hergé mais Tintins, como é o caso do Asterix, como é o caso enfim,
do Blake and Mortimer, como são muitos casos, não é? Que se continuou, de certo modo, a espremer um bocado o sumo daquele fruto que já existia. Não, Tintim acabou. Pronto, encerra o Tintim. Se quiserem ir a Lisboa, está na Gulbenkian uma exposição que eu ainda não vi do RG, não se falar de Tintim. Mas, falando desses cruzamentos, eu sempre... Bem, desde logo, em talvez 80% dos casos das minhas canções, há um cruzamento entre duas linguagens, não é? E são linguagens com códigos muito diferentes, não é? As letras, chamadas letras, se é poesia ou não, eu acho que sim, que é, mas não, é um bocadinho difícil estabelecer qual é a linha divisória entre aquilo que se considera uma letra e aquilo que considera um poema. Até porque, sei lá, no século XVIII, aquilo que Fernando Pessoa fazia no Álvaro de Campos não seria considerado um poema, não é? Que é isto? Que é isto? Não é? E, portanto, os códigos vão também mudando com os tempos e se agora é admitido, isso não seria numa outra altura da história. Mas pronto, as letras, chamamos-lhe assim, têm códigos, geralmente uso a métrica e uso a rima, gosto muito da rima, mas... E depois a música tem códigos próprios, que não irei agora estar a desenvolver nenhuma teoria sobre isso, são os códigos da música. E o que é apaixonante numa canção é quando se faz essa união de facto entre palavras e a música, de maneira que pareça um único objeto, que esse objeto pareça indissociável. É muito interessante isto, porque eu lembrei-me agora porque foi suscitado pelo João Luís. Isto é bem aqui para a Lúcia. Há uns anos atrás, penso que quem era a diretora da Casa Fernando Pessoa na altura seria a Inês Pedrosa, mas não posso garantir. Fui convidado para fazer uma coisa com mais 2 pessoas, em que lia letras minhas, mas sem música, apenas lia os poemas, sim. E é um exercício mais difícil do que parece. Porquê? Porque já é já um objeto uno. É um objeto que não pode existir quase um sem o outro, ou pelo menos fica empobrecido. Portanto, tem que se arranjar uma música alternativa, porque há sempre uma música quando se escreve, não é? Mesmo quando se escreve ficção, e eu, entretanto, também me meti na ficção narrativa, da mesma editora, na Quetzal, mas era muito difícil estar a desligar, cansados, vão os corpos para casa. A gente já... Na Lisboa, caminhas no ritmo imitado da outra dança, mas não, tem que arranjar outra música para isso. E foi uma espécie de contorcionismo, mas que foi muito criativo, a ver o que é que se safava dali e quanto valia só com outra música, mas sem ter música. Claro que, repito, há sempre uma música. O Céline falava da Petite Musique, e há um poema do Verlaine que diz de la musique avant tout, música antes de tudo. E agora estou a traduzir para aqueles que não percebem francês, não sei se estou a perceber. E, portanto, quando eu fiz outras experiências, por exemplo, eu fiz um livro desculpem falar de outras coisas, mas estou sempre a falar deste livro também, não é? Quando eu fiz perdão, eu tive um livro infanto-juvenil chamado O Pequeno Livro dos Medos. Tinha e tenho, teve, aliás, várias edições e teve sempre no Plano Nacional de Leitura. O Pequeno Livro dos Medos. Eu tinha um maço de papel fabriano, que é um papel muito bom para aguarela ou para desenho, simplesmente. E então comecei a fazer manchas no papel.
E dessas manchas começaram a surgir figuras. E deitei muitas fora porque não me sugeria nada. Mas muitas, depois, às vezes, com um bocadinho de desenho, com uma caneta Rotring, fui acrescentando, fui dando forma a figuras, animais, pessoas, sobretudo animais e pessoas, e é interessante porque isto não anda muito longe do método das canções, do meu método das canções, porque, ao contrário do que poderá parecer a muita gente, eu começo geralmente pela música e só depois as palavras ou a frase aparece. E quando essa frase aparece, ela vem-se já grafar, de certo modo, numa música pré-existente. Depois pode haver um jogo interativo entre os dois e podem-se adaptar, qualquer uma se pode adaptar à outra. Mas este é o método, portanto, do abstrato para o concreto também, de certo modo. Não é? Porque a música é mais abstrata do que as palavras que dão conteúdos, dão situações, dão figuras, dão lógicas, fazem perguntas. Eu tenho muitas canções que têm perguntas. Que há de ser de nós? Pode alguém ser que não é? O que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? Enfim, faço muitas perguntas porque isso suscita, faço naturalmente, não é? Mas isso suscita também uma resposta da parte de quem está a ouvir. E, portanto, é melhor estar a sugerir isso do que estar a impor tudo de uma forma dogmática e pedagógica. Não gosto que cada qual seja a outra parte daquela coisa que está a ouvir, daquela canção. E, portanto, o Pequeno Livro dos Medos foi uma experiência que eu considerei muito conseguida. Não irei adiantar muito. Irei adiantar só uma coisa. O João Paulo Coutrinho começou uma editora chamada Abismo e o segundo livro, mas começou-se o primeiro, foi algo que eu lhe sugeri, começamos a conversar sobre isso, de ter letras minhas ilustradas por ilustradores. Enfim, e o livro surgiu com uma rapidez absolutamente surpreendente e todos os ilustradores propostos aceitaram a canção que lhes foi sugerida. Fui eu quem fiz a escolha primeira das canções, enfim, das letras. E surgiu um livrão que eu considero, e muito me honro disso, ser uma espécie de mostra muito abrangente da ilustração portuguesa. Chama-se Sérgio Godinho e as 40 ilustrações. Enfim, um reminder dos 40 ladrões, mas é porque nessa altura fazia 40 anos que eu tinha começado do meu primeiro disco, dos Sobreviventes, agora faz 50. Pronto, e depois, finalmente, tive outras experiências. A primeira experiência poética, de facto, sem música, foi na Assíria Alvim, um livro de poemas chamado Sangue por um Fio, que eu gosto muito, em que realmente descolei da música e desse paralelismo. E voltei aos poemas, pouco a pouco, depois de três livros de ficção, um de contos, chamado Vida Dupla, e dois de romances, Coração Mais Perfeito, não é o coração, é Coração Mais Perfeito, e o último, Estocolmo, não a cidade, mas a síndrome. E depois comecei, eu nunca parei, de facto, de vez em quando de escrever poemas, mas há uma altura em que isso se intensifica. E tinha acontecido há um tempo atrás, embora eles não sejam circunscritos, não foram feitos em meio ano, talvez em 4 ou 5 anos, fui fazendo poemas e ao mesmo tempo sempre tirei fotografias, mas são fotografias, seja de uma câmara pequena, de uma Panasonic Lumix, mas tem uma lente Carl Zeiss, que portanto é bastante boa, ou do iPhone,
dos últimos iPhones, que têm uma qualidade fotográfica muito grande. De qualquer maneira, não é o meu intuito ter a melhor fotografia do mundo, nem ganhar prémios de fotografia, nem nada. Mas, simplesmente, eu penso que elas evocam, aquelas fotografias, que estão aqui também, parte delas, evocam um mundo e uma maneira de olhar para o mundo. Tem muitas nuvens, muitas paisagens, quase não pessoas, por vezes há pessoas, raramente, objetos. A capa, como aliás o João Luís já referiu o poema, é simplesmente uma bique prateada que foi feita uma prateada e uma dourada na altura de uma efeméride da bique, não sei quantos anos. E é por isso que esse último poema, aliás, diz: uma mão fica bem com uma bica. Embora eu escreva maioritariamente no computador, de vez em quando é bom, sobretudo em esboços, escrever à mão. É uma outra maneira de comunicar. Não vou sequer falar das vantagens do computador, porque elas são óbvias, não é? O apagar a internet, escrever, etc. Mas aqui o método não é método nenhum. O método foi caso a caso, foi criado caso a caso. Ou seja, como disse o João Luís, há poemas que existem porque eu olhei para uma das fotografias. No caso do poema, são umas escadas, cada degrau da escada, digo eu, etc. Eram umas escadas, simplesmente, que tinham erva, que tinha crescido em cada degrau. E esses poemas, talvez no caso, são entre 30 e tal, esses poemas foram suscitados pela imagem. Portanto, aí há uma relação bastante óbvia com a imagem. Porém, em muitos outros casos, havia o poema e havia uma imagem. E eu descobri alguma relação mais ou menos óbvia entre os dois, os dois meios de expressão. Achei que, até às vezes acrescentei uma palavra, ou seja, fiz um bocadinho de batota para os ligar mais. Mas foi interessante porque, de facto, às vezes são relações misteriosas que existem entre uma fotografia e aquela outra matéria literária. E foi assim que fui fazendo este livro. É muito curioso este formato, porque ele não estava previsto, nem deixava de estar. Com licença. Saúde. Eu aproveito para fazer uma petição. É que nas FNACs tiveram a gentileza de trazer vinho, porque sabem que eu gosto de beber um copo de vinho ao fim da tarde. Mas nas FNACs não há vinho. Somos um país de vinho, eu faço um protesto formal apoiado. Pronto. Assim nasceu este livro e o facto de ele ser um livro pequeno, que foi logo a ideia do Francisco José Viegas e da Lúcia Melo, que apresentou aqui este livro, foi de usar este formato mais pequeno, não ser um grande livro, talvez também um pouco, num outro caso, suscitado para não extrema qualidade da própria foto, não é? Mas não foi, penso que não foi o único critério. Portanto, mas eu gosto também que seja quase um livro de bolso, não é? Quer dizer, que ele seja muito transportável, porque a poesia deve transitar, as imagens devem transitar, e é isso que acontece. De facto, voltando um bocadinho atrás e agora descolando deste livro, mas não se esqueçam dele, isto chama-se Palavras são imagens, são palavras, mas é uma coisa que quase podia continuar em loop, não é? Palavras são imagens, são palavras, são imagens, são palavras, são imagens, são palavras. É algo que está tão entremeado, enfim, está tão interligado que podia ser assim. Só uma parte para dizer que esse Nobel ao Bob Dylan foi para mim um objeto de grande contentamento, porque eu sou um enorme conhecedor da obra do Dylan, que é muito mais complexa do que muita gente sabe, não é? Ele transitou
já por falar de outras escritas que ele tem, mas transitou nas canções entre vários universos, tem inspirações também muito do imaginário americano, a vários níveis, e de facto é quase como um prémio a nós todos. Eu considerei-o assim, aliás, nesse dia fui à televisão, mas houve realmente muitas reações. E vou citar um ou dois nomes porque apareceram nos Facebooks da vida ou noutros meios. Por exemplo, a Alice Vieira sugeriu, muito simplesmente, que os outros Nobel que devolvessem o prémio. E eu perguntei a mim mesmo, e o dinheiro também, como é que é? Mas que devolvessem o prémio. Quer dizer que o chinês lá, não sei o quê, o que é que ele vai ter a ver com isso? E que são coisas um bocado patetas, não é? Enfim, e depois disse que para o ano dão aqui em Barreiros e tal. Bom, enfim, o Vargas Llosa disse que também que para o ano dão um toureiro, assim, quer dizer, coisas assim um bocadinho descabidas, são descabidas, até porque houve tantos outros, como o Salman Rushdie, que nunca recebeu, mas que eu acho que devia receber, aplaudiu calorosamente, e muitos outros, Seguro, assim, enfim, houve muitos outros que aplaudiram, porque, de facto, como diz João Luís, a música começou, a canção, a poesia começou assim, começou desde os gregos e os, sei lá, os trovadores, a ser acoplada à música, e nasceu com esses ímpetos, os ímpetos dessas duas artes conjugadas, que de certo modo também a oralidade favorece, não é? E, portanto, não é nada de descabido. Eu não sei se tenho mais alguma coisa a dizer, exceto o prazer de estar aqui outra vez no Porto. Eu tinha estado aqui nesta FNAC e estive também noutra FNAC mais que uma vez, mas é um prazer regressar e estar com alguns amigos também, e agradecer mais uma vez não só o convite, mas agradecer ao João Luís pelo brilhantismo da sua intervenção. Muito obrigado.